umas em que o Cristo está pregando para as pessoas e lá pelas tantas manda que os discípulos vão pescar. E o Pedro vai dizer a ele: mas senhora, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, como é que você, um pregador, vai dizer para eu pescar? E o Cristo vai dizer: lança as redes mais fundo. E o texto, acontece a pesca milagrosa, e aqueles que são cristãos certamente conhecem a passagem, e outros que não são também já devem ter ouvido falar dela. Toda hora. A segunda passagem motivou uma campanha iniciada pela CNBB em 2001, 2002, que acabou depois se desenvolvendo num programa nacional de governo também, que era a questão da fome. E a cena é Jesus Cristo pregando para uma multidão de pessoas. O Evangelho diz que são em torno de 4.000 pessoas. E lá pelas tantas os discípulos ficam preocupados e dizem ao Cristo: manda essa turma embora, porque afinal de contas já estão aí há 3 dias te ouvindo, daqui a pouco começa todo mundo a desmaiar, vai ser uma confusão só. E o Cristo vira para os discípulos e diz a eles: deem vocês mesmos de comer. Eu começo nessas duas passagens para dizer de algumas coisas que, ao longo da minha vida de padre, eu sou padre há quase 30 anos e outros 17 anos na formação para ser padre, então 47 anos de vida vividos dentro dessa escuta e dessa presença de comunidade, a gente vai encontrando algumas coisas que me deixam tanto quanto aflito e que certamente deixam vocês aflitos também. Ainda recentemente, por conta dos desastres lá em Angra e também aqui na Baixada Fluminense e ali perto de Quintino, a gente lembrava para a nossa comunidade onde eu hoje trabalho, que já não é mais a comunidade de favela, é uma comunidade de classe média, mas eu dizia para eles assim: a mim me assusta muito quando a gente olha um mapa da realidade do Rio de Janeiro, e que já tem mais ou menos uns 40 anos, que foi produzido numa pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com todas as áreas possíveis de risco, e a gente vai descobrindo que pouca coisa é feita pelos governos sucessivos para minimizar e para impedir, que se por acaso não dá para impedir os desastres, ao menos dá para minimizar a realidade do sofrimento das pessoas. E aí eu me recordo de algumas coisas do tempo vivido na comunidade da Rocinha, que foi onde eu trabalhei durante tanto tempo. Verdade. Houve uma enchente logo que eu cheguei lá, em 84, e o desabamento que terminou com metade do Morro do Arpoão quase dentro da clínica da Gávea. Verdade. E era muito interessante que quem atendia naquela época o momento trágico perguntava para nós da igreja: vocês podem acolher as pessoas que foram desabrigadas? E eu dizia: lógico, faz parte da nossa missão. Mas eu perguntava ao mesmo tempo: e a escola pública e os outros organismos públicos vão também abrigar as pessoas? Ah não, lá não pode, porque as aulas estão para começar. Era o que foi dito naquela época, e alguns daqui ainda lembram dessa situação. Verdade. Essa enchente aconteceu, veio outra sucessiva em 88. Em 98 houve uma nova enchente, já não na Rocinha, mas na área ali do Itanhangá, veio abaixo o Morro São João, né, favelinha antiga. E aí, na busca de lugar para botar esse povo que estava desabrigado, a gente encontrou as mesmas pessoas desabrigadas lá na área de Barros Filho, Costa Barros, daqueles desabrigados de 88, 10 anos depois. Ao mesmo tempo, a gente ia vendo placas sendo colocadas sucessivamente na entrada da Rocinha, dizendo dos benefícios, dos melhoramentos, do dinheiro que era aplicado nas obras de saneamento e disso e daquilo. E entra ano e sai ano e a gente só via as placas, porque a comunidade que estava lá não via os benefícios que deveriam ser colocados, trazidos. Por que eu trago essas memórias? Porque se a gente quiser realmente construir uma sociedade que possa ser uma sociedade que leve em consideração a pessoa humana, o seu valor, a sua dignidade, que leve em consideração os seus desejos, os seus sonhos, certamente que a gente vai ter que começar a ter um respeito pelas políticas
pela utilização do dinheiro que é público, que não é do governo, não é daqueles que estão lá por 4 anos, mas é da sociedade. E eu digo mesmo, até mesmo naquilo que são as entidades particulares, as empresas, tudo aquilo que movimenta a realidade da nossa sociedade, no fundo, é corresponsável por essa realidade. Então, onde é que eu vou buscar isso? Primeiro, como eu já dizia, naquelas 2 passagens, a responsabilidade da gente, sim, dar de comer, dar de beber, de promover a realidade da dignidade humana, com moradia, com saúde. O secretário falava da importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pela realidade da saúde. E ainda que a gente acredite e veja um esforço realmente, aparece sem avisar. Não deixa que ninguém saiba e vai visitar os hospitais e também os postos de saúde e também as unidades de atendimento público. Porque nessas horas a gente vai vendo o infeliz pobre coitado que está precisando de atendimento nas filas, esperando a ausência de um médico, de um produto, de uma realidade. O nosso povo de favelas, quando eu comecei a ser padre, haviam apenas em torno de 150 favelas na cidade do Rio de Janeiro, e hoje todas as estatísticas dizem que são mais de 900. Um crescimento desmesurado, quase 2/3, 1/3 da população vivendo numa área como essa, e a gente pode pensar, e o que vem sendo feito? Me lembro do tempo em que a Igreja Católica, junto com outras igrejas, participava da organização das comunidades de favela, lá pelos idos dos anos 60, 65, 70. Lembro que eu acho que todos nós, mesmo os mais jovens, lembram-se de uma figura ímpar na cidade do Rio de Janeiro, que acabou depois se tornando arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, e a sua preocupação com a qualidade de vida das pessoas. Na época, o impacto que criou na mentalidade da cidade do Rio de Janeiro a criação de uma comunidade ali no Leblon, que hoje é conhecida como Cruzada São Sebastião. A gente recorda do trabalho que ele foi desenvolvendo ao longo desses últimos 50 anos, o trabalho inicial dele no Banco da Providência. Para nós de igreja, e eu acho que quase todas as instituições que têm mais ou menos o mesmo cunho da Igreja Católica vivem o mesmo drama. Quando eu assumi essa função na Diocese do Rio de Janeiro, em 2002, por iniciativa de Dom Eusébio, nós fazíamos um atendimento nas comunidades, nas 255 paróquias da cidade do Rio de Janeiro, a 1,5 milhão de pessoas, 1,5 milhão de atendimentos, melhor colocando. A última estatística nossa, que é de 2008, passa de 2.500.000 pessoas ou atendimentos que vão sucessivamente à igreja para pedir alimentação, saúde, remédio, massagem, moradia. E a gente fica, às vezes, dizendo o que a gente faz. Se for ali na minha sala, tem uma pilha de coisas, de pessoas que pedindo coisas que eu não sei para onde encaminhar. Às vezes a gente consegue, junto com os governos, nas parcerias que vamos construindo com outras instituições, atender um pouco, minimizar um pouco dessa realidade. Por isso é que eu digo, eu estou aqui não como um conferencista, nem como tampouco um especialista em alguma coisa, mas traduzindo um pouco daquilo que é a ansiedade do nosso povo.